Mas você tá meio estranho hoje. Introspectivo, tá mais na sua. Tem alguma informação que você tá escondendo? Quando você fica assim, meio alguma bomba. Hein? Ô, Léo, depois daquela coletiva... Ô, gente, primeiro, abraço Léo, Vanderlei, Matheus, você de casa, todo mundo aqui da técnica, mas depois daquela coletiva de ontem, achei estranho. eu vou falar para você, acho que o Cruzeiro está mais perdido, que segue em tiroteio, são palavras que para mim não fazem o menor sentido. Eu acho que o torcedor celeste tem motivos para continuar assim, muito ressabiado, muito preocupado, porque o Pedro Martins ontem, para mim, foi muito negativo. Acho que passou para mim. Eu fiquei mal depois daquela coletiva, mal porque foi um lero-lero danado, não explicou nada, muito pelo contrário, ele complicou mais ainda. E o brilho que deveria ser a chegada do Fernando Seabra, para mim, acabou sendo ofuscado por tanta, desculpe a liberdade, mas por tanta bobagem que foi dita naquela coletiva. Estou chateado desde ontem. Eu acho que você externou bem o que aconteceu no Cruzeiro ontem. A gente vai falar desse assunto também, mas vamos falar aqui da chegada do Fernando Seabra, né? Porque ele já chegou comandando o primeiro treino na Toca da Raposa 2, tá? Nessa terça-feira, e foi anunciado oficialmente pelo clube. A diretoria, aí vem a pergunta clássica para todos vocês, queria que vocês falassem, dessem opinião aqui. O fato dele ser um cara conhecido, ser um cara que viveu o Cruzeiro durante muitos e muitos anos, a diretoria acertou no nome dessa vez? Aelton, Vanderlei e Matheus. Léo, eu disse aqui na semana... Você pedia, né, o Fernando Seabra, antes de tudo acontecer. Eu disse que é o seguinte, o Cruzeiro hoje, ele vive um momento de SAF, é empresa. Sendo empresa, não adianta pensar em trazer um grande técnico, um grande nome, porque não vai trazer grandes atletas. Então tem que ser o quê? O pensamento que a SAF quer. Porque, inclusive, ontem, o Pedro Martins deixou isso muito claro. Tem que fazer o que eles querem. Aí a gente já viu, né, o Fernando Seabra em campo, né? Exatamente. Eu disse aqui ontem que ele já comandaria o treino ontem, ele fez. E o detalhe, como a SAF não quer dar liberdade ao técnico, tem que ser com o técnico na característica do Fernando Seabra. Você sente isso, Aelton? Esse travamento por parte da SAF? Não, ontem foi falado por ele. Falou que o treinador, ele não pode seguir aquilo que eles não querem, tem que fazer ali na risca. É uma empresa, né, Pois filho? e se é risca... É uma empresa, né? Não, Léo, e vamos falar a verdade, se você é contratado por uma empresa para fazer determinado serviço, você vai fazer o que está te pedindo mesmo. Aí falam assim, os técnicos anteriores não seguiram a nossa cartilha, por isso foram demitidos. Mas espera aí, não teve conversa antes? Não teve análise antes? Não teve perfil definido antes? Peraí, que pataquada é essa? Que balela é essa que está falando de direção do Cruzeiro? Eu estou bravo e o pior, eu estou preocupado com o futuro do Cruzeiro. Muito preocupado. Aqui, e eu até completo o que você disse aí. Será que não era possível, em algum momento, em todas as demissões, né, em todos os trabalhos realizados que terminaram em demissões, alguém do Cruzeiro tentar corrigir a rota? Algum profissional do Cruzeiro, algum diretor do Cruzeiro, Vanderlei, chegar e falar assim, ô Vanderlei, você está escalando mal, entendeu? Pô, perdemos um jogo ali, o outro jogamos mal ali, ganhamos apertado, porque você está escalando aquele cara lá que ele não joga lá, ele joga cá. Você entendeu, Vanderlei? Alguém direcionar, porque o Cruzeiro estava trazendo gente para começar a carreira aqui em Minas. O Cruzeiro não pode trazer treinador para começar a carreira aqui não, gente. Eu não estou entendendo, aí. Quem poderia fazer isso era o Paulo Autuori, né? Ele era o cara para fazer isso. Mas não fez, aí. Pela experiência dele, pelo conhecimento de futebol que ele tem, ele era o cara para dar palpite. Não, aqui, eu não entendo. Futebol é muito interessante. Você está falando que trouxe para a carreira, mas é muita incompetência. Você vai me desculpar, é incompetência pura. Aí você vê que é uma gestão muito complexa. Perdida. Totalmente perdida, não está sabendo o que está fazendo. Eu acho essa busca do Seabra, né? Isso. Foi uma tentativa de errar menos, porque qualquer outra treinador ia levar, no mínimo, uns 5, 6 jogos para... A gente fala muito disso. E ele, pelo menos, conhece a base, pode agregar mais, então... Foi medo de errar menos. Aqui, o Seabra vai falar com a gente aqui no Placar Horizonte sobre como ele se sente nesse retorno ao Cruzeiro, se ele acredita que chega pressionado. Ô Seabra, conta pra gente, abra seu coração aqui no nosso PH.
me sinto absolutamente respaldado, até porque o clube me conhece, conhece meu trabalho no dia a dia, me conhece, conhece a minha personalidade, me conhece como pessoa. Então, o clube está fazendo uma escolha com alta resolução, não é com baixa resolução, né? É um cara que estava aqui nos últimos 2 anos, todos os dias, e uma das coisas que me motivou ainda mais é saber que eu ia encontrar essas pessoas aqui e que já tinha algo construído, né? E que eu ia ter o privilégio de poder dar seguimento nisso num ambiente profissional, num alto nível de desafio, né? E o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, ele falou sobre em que momento, olha, vamos botar ele para falar para a gente repercutir tudo aqui. Ele falou sobre em que momento foi definida a demissão de Larcamón e o porquê da contratação de Fernando Seabra como novo treinador do Cruzeiro. Vamos conferir o que disse o diretor executivo do Cruzeiro. Antes da final, a gente já estava com a decisão pronta de não dar seguimento ao trabalho, porque a gente não via perspectiva. Eu acho que a avaliação de trabalho justamente é essa, né? É como estamos agora, e se a gente insistir um pouco mais, será que a gente tem perspectiva de, fazer funcionar? A gente não vê mais perspectiva. E por isso que a gente reforça aqui que é uma decisão dura, difícil, porque identificamos um potencial, mas que, na prática, no fim do dia, não houve conexão entre a maneira do clube trabalhar e a comissão técnica funcionar. E por isso foi tomada a decisão do desligamento. E por isso foi tomada a decisão de vinda do Seabra. Porque se para a gente é muito importante o método do Cruzeiro, o fortalecimento da instituição, fazer com que todas as áreas pensem e se sintam partes ativas na construção do jogo do Cruzeiro, nada melhor do que o fruto desse processo, que é o Seabra. Não só porque ele acredita, mas porque acreditamos que ele tem a liderança, a capacidade e as ferramentas para fazer com que todas as áreas do clube cresçam nesse processo. Por isso o Seabra. Eu não acredito no que foi falado. Queria saber muito a opinião da torcida do Cruzeiro, que é uma torcida parceira do nosso Placar Horizonte, 971669238, em cima do que disse Pedro Martins, diretor executivo do Cruzeiro. Eu gostaria muito de saber se isso te convenceu. Você, torcedor, que compra a camisa do Cruzeiro, que paga o sócio torcedor, que vai ao campo, que sofre com esse time horroroso do Cruzeiro, queria saber a sua opinião. A mim não convenceu. Gaguejou, faltou palavra. A mim, ele não convenceu e eu duvido muito que o Cruzeiro mandaria embora em caso de título. Eu duvido muito, mas é uma opinião pessoal, Matheus. Eu também duvido. Aí eu te pergunto, por que não demitiu ele antes, então, já que a convicção era essa? Você achou que ele mexeu errado lá no primeiro jogo, na escalação inicial? Você achou, se tinha rusga dentro do vestiário, que tinha jogador... Caiu lá contra o Souza uma vez? Exatamente, se tinha jogador que não se dava bem com ele, que a gente tem essas informações aí. Então, ele falou que era uma decisão difícil. Difícil vai ser a vida do Cruzeiro agora, no Campeonato Brasileiro. Difícil é a gente ter que engolir essa conversa, essa balela aí. Fica complicado. Não, é difícil. Aqui, antes do Vanderlei e Ailton entrarem na roda aqui, a gente traz aqui no nosso programa uma sequência de técnicos do Cruzeiro entre 2022 e 2023 para comentarmos sobre essas passagens de treinadores aqui pelo Clube Celeste. Gente, vamos lá? Pesolano. 68 jogos, saiu depois do Campeonato Mineiro. Que já era para ter saído no começo, porque que ele não era queria um combinado. ficar. Era um combinado. Ele não ia ficar para o ano seguinte. Primeiro acabou erro. Ficando a contragosto, sabe-se lá. Eu acho que é mais, como é que eu vou dizer? É mais um exemplo de falta de planejamento. Vamos lá. Aí vem o Pepa, que de todos que a gente está vendo aqui, para mim foi o melhor deles, tá? E aí que a diretoria arrependeu. Hã? Que a diretoria arrependeu de ter mandado embora. Exatamente. Depois veio o Zé Ricardo tapa-buraco. Não foi isso? O Zé Ricardo, pelo amor de Deus. Não, mas ele não tem culpa de nada, não, Ailton. Não. Mas eu não de todos dizendo... aqui, o que menos tem culpa para mim é ele. Eu não estou dizendo de nenhuma das figurinhas. O Paulo Autuori ainda pertence. Eu não estou dizendo nenhuma das figurinhas. Eu estou dizendo do que tem feito essa direção do Cruzeiro, que é absurda.
Ó, na boa, eu falei isso aqui ontem, eu vou falar de novo, falar rasgado. Por favor. Não é só mandar técnico embora, não. Tem que mandar pelo menos uma galera dessa diretoria que contrata, porque tem sido incompetentes, entendeu? Tem contratado jogadores e treinadores sem a menor convicção e depois ficam jogando aí ao Léo conversa fiada. Ao Léo não. Entendeu? Ficam com conversa fiada para Não vem, torcedor, não. para tentar justificar os erros que a SAF tem cometido e quem está sofrendo lá é o torcedor, entendeu? Com Sabe- insucessos atrás de insucessos por incompetência. Quem é que analisa? Quem que é o cara que analisa o técnico? Aqui. Ah, para com Só- isso, só gente. uma questão, Matheus. Eu acho que o Ailton, mais uma vez, ele trocou num ponto. O Ailton, ele é brilhante, tem sido cada vez mais brilhante aqui no nosso programa. Eu acho que a estrutura administrativa do Cruzeiro é muito falha. Precisa mudar. É muito fraca. É muito fraca. É muito simples pegar um treinador, não dar ao treinador. Talvez o Larcamón tenha tido um pouco mais de benefício, porque o Cruzeiro conseguiu trazer alguns jogadores pedidos por ele. Que vai sobrar para o Seabra agora ter que administrar isso, né? Que para mim é um dos grandes prejuízos do Cruzeiro na demissão do Larcamón. Trouxe um monte de gente que pediu, agora vai ficar aí para o Seabra resolver. Se vai querer jogar ou não com os caras, porque pode encostar os caras. E aí é dinheiro jogado fora. Cara, é impressionante como o setor administrativo do Cruzeiro não toma providências pelo não cumprimento das ordens dadas pela direção ao comando técnico do clube. Não é isso que eles estão dizendo? Nós estamos mandando embora porque eles não estão cumprindo o que a gente está pedindo. Cara, com 2 semanas de trabalho já dá para ver. Mas o cara não veio, não foi porque eles viram lá no perfil do cara que ele era Competência ideal. para isso. Não, e não era aquilo que eles queriam. Ou será que quando o cara chega não tem uma conversa anterior para se resolver? Ó, nós queremos essa e essa linha. Uma organização precisa de pessoas, de processo, de produtos. Pessoas, diretorias, o produto é o futebol. O processo está errado no Cruzeiro. Ó, tá tudo não errado no funciona. Cruzeiro.